Professor Alexandre, já leu a obra de Stanley Keleman? O autor faz a correlação dos efeitos emocionais e as alterações das estruturas celulares. O professor está indo além. Você pretende escrever algum livro sobre o assunto? Sim. Eu preciso fundamentar bem metodologicamente e parametodologicamente essas teorias, né? Algumas coisas eu estou conseguindo fundamentar, outras ainda estão no terreno da hipótese, né? Porque o tema ele parece até a certo ponto mateológico demais, né? Às vezes muito abstrato. Mas o que eu tenho procurado fazer do ponto de vista metodológico? Criar, através da técnica da correlatividade, que é uma técnica que está aqui, inclusive no verbete, de fazer as correlações com a ciência convencional. Então, eu trouxe aqui alguns livros que são da ciência convencional, vários pesquisadores que são cientistas nessa história, e eu estou tentando ampliar esses conceitos dentro do paradigma consciencial. Escuta, seria bom você dar um toque de cada livro que você trouxe, para não perder o tempo. Eu trouxe uma livraria aqui, preciso falar alguma coisa de cada um. Fala aí para a gente. Olha, eu trouxe esse aqui, que é do Ricardo de Bernardi, que é Gestação, Sublime Intercâmbio, que foi que eu tirei bastante coisa em termos de ressomatologia. Trouxe do Reich, que é a biopatia do câncer, que ele fala muito bem, inclusive a nossa amiga Alzira defendeu o verbete sobre couraça holossomática, que tem muito sobre a teoria reichiana, que é a teoria da energia orgânica, na diferenciação de impregnação de núcleo celular com citoplasma, que isso pode explicar muita coisa em termos de DNA, de para-DNA inclusive. Tem a psicognomia do Paulo Bultz, que é uma coisa que eu venho estudando também do ponto de vista da paragenética. Inclusive, eu estou estudando agora o tipo de crânio do Lindenberg Alves, e eu descobri que ele era um assassino em potencial antes dele matar a menina lá, por causa do diâmetro biauricular. Ele tem um diâmetro biauricular bem acentuado. Eu estava estudando a tipologia de crânio do Lindenberg, que eu acho que pode explicar, a psicognomia pode explicar. Tem esse livro aqui, que é um livro espírita, mas que eu consegui tirar algumas coisas que são proveitosas, que é o Perispírito e suas modelações, principalmente em relação a essa reestruturação de paraforma, da parasitologia do psicossoma. Tem esse livro do Hermínio Miranda, que é o Autismo, uma leitura espiritual, que ele fala sobre o processo parafisiopatológico do autismo, no sentido da alteração que existe na passagem de informação do banco de dados do hemisfério direito para o hemisfério esquerdo. Tem a Dinâmica Psi, que foi o primeiro livro que eu li da série do Jorge Andréa, que é um livro que fala sobre esses campos morfogenéticos do DNA e estruturação de bases nitrogenadas. Ou seja, esse mecanismo que ele defende, que é o Jorge Andréa, o locus minoris, ele pode estar vindo desse processo aqui, através de para-impressão nesses campos morfogenéticos do DNA. O locus minoris pode estar sendo formado no período de conexão das redes paraneurais do psicossoma com o DNA. Isso é uma teoria que eu venho defendendo. O segundo livro da série do Jorge André, que é a Paligênese, a Grande Lei, que é o processo de ressoma, de ressomatologia, ou seja, que é esse imprint dos primeiros 3 meses de gestação. Na verdade, ele defende a mesma teoria do Bernardi, e ele amplia o conceito dentro de uma visão espírita, né, e multidimensional. O Médico Quântico, que é do Amit Goswami, eu tirei algumas informações em relação à física quântica e para DNA, que tem bastante coisa interessante aqui, né? A física quântica tem tentado explicar principalmente os processos da consciência. E aí, pegando um gancho aqui, a Dana Zohar, que é um livro que também fala sobre o sistema bombado de Froelich, que eu havia falado aqui em relação à questão dos corpúsculos de início e a transmissão energoelétrica do psicossoma. A fisiologia transdimensional, que ele fala também dos corpúsculos de início e faz uma correlação direta da genética, e ele fala sobre parageneticistas, esse cara aqui. É interessante, ele fala sobre isso. Aí tem os livros mais simples, né? Tem esse livro aqui que a leitura é extensa, mas às vezes eu leio um livro de 200 folhas para tirar uma frase. É uma peneira que tem que ser feita. Está ótimo se você pegou uma frase, que às vezes eu pego uma letra. Às vezes é um ponto.
Esses livrinhos aqui, eles são bem simplesinhos, mas eles sempre trazem alguma informação interessante, às vezes uma frase que você pode ampliar dentro de um conceito do próprio paradigma consciencial. Me ajudou. Esse aqui que é da grafologia clínica, né? Esse do Zimmermann, que é um livro que eu comprei quando eu era espírita, né? Que ainda tenho até hoje. Esse é antigo, Ele me trouxe bastante informações, inclusive sobre dessoma e paragenética. O Zimmermann é uma grande cabeça. É um livro bacana, assim, tem bastante coisa. Só que ele está muito voltado para o dogma ainda, né? Espírita do Papa Amarelo, como a gente chama. Espírita mesmo. Tem esse livro aqui que é muito legal, do Robson Pinheiro, que é Além da Matéria, né? Que também fala muito sobre essas transmissões energéticas do psicossoma com soma. Tem o Paracérebro, que é do Ismael, né? Que ele teve inclusive aqui, que eu tirei algumas coisas importantes. E tem esse aqui, que é a Biologia da Crença, que é do Bruce Lipton, que ele fala muito sobre o processo de epigenética, que tem me ajudado, inclusive, a defender algumas teorias dentro da minha própria especialidade, que é a homeopatia, e que os homeopatas, eles não gostam muito que fale sobre isso não, mas eu estou criando confusão com eles aí. Então é isso, foram alguns livros que eu usei. Eu li mais ou menos uns 50 livros para conseguir redigir esse verbete. Quer dizer, eu venho lendo no decorrer do tempo, né? Eu trouxe assim os livros que são principais, né? Se alguém quiser pegar o título, eu vou botar mais referência no verbete em relação à bibliografia que foi utilizada.